Bom dia, gente querida de paz e bem. Um bom e abençoado primeiro domingo na quaresma. E pensar a quaresma é pensar sobre nossa condição humana, demasiado humana. E dentro disso, a porta de acesso, a quarta-feira de cinzas, a ideia da nossa finitude. No rito da quarta-feira de cinzas da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil, no momento da imposição das cinzas, há uma sentença que é dita: lembra-te que és pó e de que ao pó voltarás. Converte o teu coração e crê no Evangelho. Pois é, gente querida, como foi o seu carnaval? Brincou? Descansou um pouco? Enfim, agora as cinzas e agora a quaresma. E eu gostaria de trazer uma reflexão necessária. Pensar a nossa finitude, a nossa condição humana, que a quarta-feira de cinzas nos coloca, não é? Como uma espécie de porta de acesso à quaresma que deve ser a tônica de nossa reflexão, no sentido da nossa condição humana e comum a todo humano, que é o sentido da finitude, da morte. De que, por mais que, como Freud dizia, o inconsciente, não é? O nosso inconsciente resista, não é? A dimensão da morte, ela existe. E como disse Heidegger, ela nos acompanha. Para Heidegger, nós somos seres para a morte. O ser para a morte. Mas vamos pensar um pouco sobre essas questões todas, como sempre, não é? Dizendo que aqui é uma roda de conversa, é um aperitivo, é uma provocação, é uma meditação particular que eu faço com vocês aqui aos domingos, em voz alta. No sentido de trazer outras reflexões, e é tão maravilhoso ver que nos comentários vocês dialogam, não é? Com a minha conversa, e nesse sentido ajuda a criar um sentido mesmo de roda, né? Um sentido de compartilhar de impressões, porque é isso que a gente se propõe aqui, não é? Não é finalizar, não é dar um ponto final, chegar a uma tese, mas nos ajudar a trazer uma reflexão necessária ao tempo presente e ao momento presente. Quaresma, jejum, oração, esmola no sentido da caridade. Quaresma que nos pede uma reflexão sobre como anda a nossa caminhada. Quaresma que sugere, não é? Essa ideia de deserto, de estar a sós consigo e que através dessa solitude a gente possa lidar com os nossos demônios internos, com Satã, o nosso adversário, aquele que é adversário dessa dimensão humana nossa e que tenta nos puxar para o desumano.
que também faz parte de nós. E nesse sentido, a Quaresma é uma oportunidade, dentro da tradição cristã, né, particularmente das igrejas históricas, para que a gente possa fazer uma pausa para meditar sobre isso. Sobre como no texto mesmo, né, da quarta-feira de cinzas, a gente possa se resguardar em nosso quarto, fechado e a sós, a gente orar o nosso Deus. Uma oração que pede essa dimensão do recolhimento, do orar por si, do orar pelo outro. Também exercitar, não é, vencendo o ego, na verdade, o egoísmo, a gente se abrir a essa dimensão do outro, a empatia, a caritas, né? Misericórdia, compaixão, no sentido da esmola, no sentido do ajudar o outro. E também, né, a gente começar a exercitar alguns jejuns necessários. Jejum da língua, tão difícil. Jejuar, não é? Que também se reveste de privação de algum alimento, alguma bebida, dentro de um mundo que passa fome e sede, de um mundo que tem fome e sede de justiça, de um mundo marcado pela fome, fome de alimento, de comida, de sede, de água potável, um mundo de um jejum imposto, a gente possa exercitar um jejum interno, no sentido de um fortalecimento. E quem sabe assim, sentir um pouco essa fome e essa sede de tantos e tantas que sofrem, não é? Em Gaza, Brasil, no mundo. Esse a dimensão do horizonte, do grande horizonte da Quaresma, que aponta, sim, aponta para uma reconciliação consigo, uma busca de autenticidade, a busca de um sentido consigo, do autêntico em nós, daquilo que somos, lá no fundo, e que, diante das atividades, dos movimentos, não é? Cotidianos, a gente perde. Então, Quaresma é isso, essa oportunidade do parar, do meditar, do conectar com o alto, com o dentro, com exercitar o fora, através da compaixão, da caridade, da misericórdia, da empatia, do sentir fome e sede de justiça com outros e outras, do sentir fome e sede, sentindo um pouco na pele a fome real que existe em muitas partes do mundo, por conta, não é, do sistema injusto, opressivo, desumano, que é o capitalismo. Então, dentro disso, a porta de acesso a essas dimensões quaresmais é as cinzas. Somos pó. Pó que também pode ser entendido como poeira estelar. Lá, bilhões de anos, quem sabe, uma estrela qualquer, não é? Explodiu e do seu interior liberou aquilo que nos constitui,
matéria que nos constitui, a carne da nossa carne, o sangue do nosso sangue, e que é o mesmo de que compartilha toda a Terra, todo o planeta Terra, os mesmos elementos. Não somos distintos da natureza, não somos distintas e distintos da Terra, terra adâmica, não é? A terra do barro, que é pó, que é nada. Porque essa poeira estelar, não é? Que se constitui, se organiza em nosso corpo, ela é finita, como aquela estrela há bilhões de anos que um dia explodiu, liberando os elementos que nos constituem. Somos finitos. E essa finitude pode ser uma boa oportunidade de a gente se emendar. A liturgia, não é? Eu sempre digo isso, da encomendação de um corpo, é sempre uma palavra não para aquele que partiu, não para aquele que agora se encontra ali no caixão. A liturgia da encomendação de um corpo, no velório, é uma liturgia para os vivos. É um lembrete da nossa finitude e de como estamos levando a vida. Estamos levando de forma leviana. Eu disse agora que o Freud, né, afirmava que o inconsciente resiste à ideia da finitude. A gente parece viver em um sonho de eternidade. Mas trazer dentro dessa condição em que vivemos, né, essa dimensão da nossa finitude pode nos ajudar. Claro, vivendo de uma forma saudável, né? A gente também não vai ficar pensando em mortes, esse aspecto mórbido, né? Mas trazendo essa dimensão de que como é que a gente está levando a vida? A gente está colocando nela propósito, sentido. Há nessa vida algo a ser construído, algo a ser expresso a partir do nós. A vida é só como, não é, quer esse sistema capitalista da jornada 6 por 1, trabalhar, produzir, trabalho, trabalho, atividade, atividade, ocupação, ocupação. Há um espaço na nossa vida para a oração, para o meditar, para o jejum interior, para o meditar sobre o sentido próprio da vida, sobre compaixão, misericórdia, caridade, amor. Existirmos, a que será que se destina? Nos diz e nos convida nessa quaresma o poeta Caetano. Eu acredito nisso, sabe, gente? Eu acredito que a liturgia nos ajuda a criar esses espaços, a trazer dentro do corre da vida a essa reflexão. Para. Tu és pó e ao pó hás de voltar. Porque tu é constituído da terra. Você veio da terra. Da terra que foi gerada pelos elementos da explosão de uma estrela há bilhões de anos, que ela também morreu, e entregou ao universo o seu material, que nas suas entranhas
ela constituiu e que nos compõe, e que faz parte da nossa carne e do nosso sangue. Mas que não é tudo. Não pode ser tudo. Me desculpe, Freud, mas como nos lembra o autor da Carta aos Hebreus, já vou dizendo que não foi Paulo, tá? A Carta aos Hebreus, a fé é uma posse antecipada do que se espera, uma forma de revelar coisas que não se veem. E dentro do invisível, a gente vê. A gente vê o eterno por entre a finitude, o pó se formando, o Espírito em nós nascendo, constituindo, sendo gerado. Por isso que todo o sentido da Quaresma aponta para a Semana Santa, sim, mas principalmente para a Páscoa, para a ressurreição. Então, se pudéssemos, criar uma imagem da Quaresma, seria a ideia da fênix, do pó, das cinzas, fogo que renasce. Basta apenas um sopro do Espírito. E é nesse sentido que eu gostaria de compartilhar com vocês uma possível vivência da Quaresma, que faz sentido para cristãos e não cristãos, que é um convite a todos. Meditar sobre o sentido profundo da existência e da vida, a partir de um olhar sincero, maduro, saudável, vamos dizer assim, em relação à morte, em relação à nossa finitude, a finitude da nossa carne. Vivamos, oremos, celebremos e nos sintamos todos e todas abençoados e abençoadas nesta quadra da Quaresma. Antes eu aviso, se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe. Se você quiser nos ajudar, puder nos ajudar, faça a sua assinatura solidária, tem um link aqui embaixo, não é? Para fazer a sua assinatura solidária, tá bom? Aos assinantes, às assinantes, nosso muito obrigado. E às 21 horas, 9 horas da noite, aqui, de domingo a domingo, oração fim do dia. Todos e todas convidadíssimos, convidadíssimas, tá bom? Por fim, a bênção final. A bênção própria na quadra da Quaresma do livro de oração comum da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Recebam todos e todas, sem distinção, a bênção de Deus. Que Cristo conceda a nós a graça de negar nossos próprios interesses, de crescer em santidade, de tomar a nossa cruz e de o seguir. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco. Conosco habite eternamente. Amém. Um bom e abençoado período quaresmal. Abençoada semana para todos e todas.